a cabine de um Douglas C-47, o velho e confiável Skytrain, não oferecia o silêncio do céu. Pelo contrário, era uma câmara de alumínio apertada, quente, saturada pelo rugido constante dos motores Pratt & Whitney. Este barulho, essa vibração incessante que era garantia da vida no ar, de repente se tornaria a maior ameaça de morte. Esta é uma história de sabotagem e sangue frio ocorrida em 1954, no auge da Guerra Fria. Uma época em que a verdadeira batalha não estava nas trincheiras, mas nas sombras. Enquanto a cortina de ferro se solidificava na Europa, a Guerra Fria transfazia em uma luta assimétrica, um duelo de inteligência, não de artilharia. Os tanques da OTAN e do Pacto de Varsóvia se encaravam, mas os espiões da KGB e da comunicação intratria já estavam infiltrados nas bases inimigas. A URSS não buscava apenas confrontar, ela buscava desmoralizar. E nada era mais desmoralizante do que provar que as operações secretas americanas eram penetráveis, frágeis. Foi neste teatro de sombras que nasceu o Projeto Mold, uma iniciativa da 7ª Diretoria da KGB, especializada em sabotagem e eliminação de alvos de alto valor com mínima evidência de envolvimento soviético. O objetivo não era abater um caça, mas fazer desaparecer silenciosamente um avião de transporte militar crucial, insinuando uma falha mecânica, um erro de piloto. O alvo escolhido foi o C-47E Berlin Occidental, a aeronave de matrícula 47M. Era pilotada pelo capitão Freemiller, um veterano do transporte aéreo que havia feito a ponte aérea de Berlim mais vezes do que conseguia contar. Miller era um homem de hábitos, que confiava em seu relógio de pulso e no som constante dos motores mais do que em qualquer tecnologia de radar. Ao seu lado estava o piloto Tenente Danny Hicks, jovem, ambicioso, e sempre atento às variações de pressão e temperatura que o velho C-47 teimava em apresentar. No rádio, o sargento Sam Rivers, um mestre do código Morse que mantinha um silêncio quase monástico, ouvindo o éter, e o engenheiro de voo Ben Carter, o único capaz de manter o motor radial vivo e girando, que praticamente vivia na cabine de carga, monitorando a fuselagem. Para eles, aquele voo de Berlim para a base aérea de Ramstein era uma rotina. A missão? Transportar documentos de prioridade 1 e um raro e sensível protótipo de radar criptográfico, o modelo 4 para avaliação e replicação na base principal. A carga era a alma do avião, a razão de seu voo secreto. E era exatamente ali que o inimigo havia golpeado. O C-47 ganhou altitude. As janelas do cockpit estavam embaçadas pela umidade do ar europeu. A 3.200 metros, a aeronave estabilizou. Este era o ponto crítico do voo. O C-47 se acomodava no que os pilotos chamavam de ruído branco, o som uniforme e monótono dos motores. Pratt & Whitney R1830 era um som que embalava a tripulação, que se tornava parte da audição. E a bomba, projetada pela KGB, dependia precisamente dessa estabilidade e dessa altitude. Neste ponto, a tripulação estava relaxada. Miller checava o trim de superfície. Hicks estava revisando o diário de bordo. Carter, na cabine de carga, estava conferindo as amarrações. Então, o rádio de Sam Rivers, o radiooperador, sibilou. Não era o chiado normal, era o som de uma frequência de emergência. Um canal civil codificado de Berlim que, teoricamente, estava inativo. Rivers franziu a testa. A mensagem veio em rajadas rápidas de código Morse que mal davam tempo de anotação. O conteúdo era quase incompreensível, carregado de jargões técnicos e nomes de código obsoletos. Rivers, um mestre na arte da criptografia, levou mais de 4 minutos de agonia, reouvindo o trecho e conferindo o código contra o seu bloco de chaves de emergência. O que ele decodificou fez o sangue gelar. Alerta. Perurrota molde teuba de Berlin. Temporizador da altitude carga. Repetir temporizador ativo Miller. Inicialmente rica-se se acreditar. Sabotagem. Em Berlim. Impossível. Nossos controles são triplos. Sargento. Deve ser um erro de transmissão. Um exercício. A negação era um mecanismo de defesa contra o absurdo. Mas Rivers persistiu. Ele repassou o alerta, incluindo o detalhe mais crucial. A informação veio de um agente de alto valor da VAC que havia desertado nas últimas 36 horas. A deserção foi confirmada pela NSA. O plano existia. A bomba estava a bordo. E o detalhe mais aterrorizante era que o detonador não era apenas um relógio.
Ele combinava um temporizador com um sensor de pressão barométrica menos um gatilho de altitude. A bomba só seria armada na altitude de cruzeiro e só explodiria depois de um tempo específico nessa altitude. Eles estavam nos minutos finais dessa janela. Miller não precisou de mais provas. Ele ordenou o pouso imediato, mas Hicks o interrompeu, lendo a parte final do alerta: qualquer alteração brusca de pressão barométrica ativa o sensor de mercúrio secundário. A descida rápida é um risco inaceitável. Eles estavam presos. Voar significava aguardar a explosão. Descer significava detonar a bomba imediatamente. A única chance era desarmá-la no ar. Miller enviou Ben Carter e Danny Hicks para a cabine de carga, uma área barulhenta, claustrofóbica e repleta de correntes de ar frio. A ordem: encontrar o caixote que não é o que parece. A cabine de carga do C-47 era espartana. Os caixotes estavam amarrados com tiras de nylon grossas. Carter e Hicks iniciaram a inspeção centímetro por centímetro, sentindo a madeira, o peso, o cheiro. A tensão se transformou em tortura física. Eles tinham que mover os caixotes sem sacudi-los, o suor escorria. Eles sabiam o que procuravam: o caixote do modelo 4, o protótipo de radar. Era o item de maior valor e, portanto, o alvo mais provável, mas ele estava lacrado. Eles tiveram que usar uma lanterna fraca. Foi Hicks quem viu um minúsculo furo de broca, camuflado por uma mancha de tinta, na lateral inferior do caixote. E, saindo desse furo, uma minúscula fibra metálica, quase invisível, que parecia um fio de cobre fino como cabelo, inserida no corpo da aeronave. Eles haviam encontrado a bomba. Eles haviam encontrado o artefato, mas a descoberta foi apenas o prelúdio para o verdadeiro inferno. O caixote do modelo 4 era um invólucro perfeito, uma caixa de madeira resistente contendo um equipamento de radar militar desativado ocopordro. A Cade não precisou de um grande artefato. Eles precisavam de algo discreto, fácil de esconder e funcionalmente letal. Ben Carter, o engenheiro de voo, tinha mãos calejadas de trabalhar com motores, não com detonadores. Mas, naquele momento, ele era o único especialista em explosivos do avião, usando a lâmina de um canivete suíço e a lanterna na boca. Ele começou a abrir a lateral do caixote com a delicadeza de um cirurgião. Ele precisava ser rápido, mas qualquer deslize faria o detonador de mercúrio secundário, o plano B da Cade, vibrar e finalizar o voo do C-47, a bomba. Relógio, Mercúrio e Seminas for a visão do artefato era ao mesmo tempo primitiva e aterrorizante. No centro, não havia um aparato tecnológico sofisticado. Havia um simples relógio de cozinha barato, desses com acabamento em plástico, que a KGB havia obtido em alguma loja civil em Berlim Oriental. Esse relógio estava amarrado com fita adesiva cinzenta a um bloco de explosivo plástico C4, de grau militar, mas em uma quantidade surpreendentemente pequena. O perigo não estava na quantidade, mas na engenharia dos gatilhos. Carter conseguiu identificar 3 linhas de defesa do artefato soviético, projetadas para garantir a detonação, independentemente das ações da tripulação. O temporizador, o relógio, programado para explodir após um certo tempo de voo na altitude de cruzeiro. Embora o ponteiro não estivesse visível, o tic-tac era constante, mas, a cada 2 minutos, o ruído ficava marginalmente mais alto e mais rápido, como se a mola estivesse sob tensão crescente. O som penetrava o rugido dos motores, tornando-se o foco central do universo. O gatilho de altitude, o barômetro, um simples sensor barométrico ligado ao detonador. Ele media a pressão externa do ar. Se a aeronave atingisse uma altitude prinada de cruzeiro, ele ativava o temporizador. Se a aeronave tentasse uma descida rápida, a mudança súbita de pressão ativaria o detonador instantaneamente. O gatilho de vibração, o mercúrio líquido, esta era a pior ameaça. Um pequeno tubo de vidro selado, contendo uma gota de mercúrio líquido, fazia parte do circuito. O tubo estava posicionado verticalmente no caixote. Qualquer inclinação acentuada, qualquer choque ou até mesmo um corte brusco de energia poderia fazer a gota de mercúrio completar um circuito aberto, detonando a carga imediatamente. O capitão Miller, no cockpit, ouvia a descrição detalhada de Carter pelo intercomunicador. Ele estava suando não pelo calor, mas pela necessidade de manter o C-47 absolutamente estável.
Manter aquele avião, conhecido por ser inerentemente instável, na mais perfeita linha reta, sem qualquer correção brusca, exigia um esforço físico monumental nos controles. O dilema do desarme, a equipe de desarme se reuniu em torno da bomba. Eram 3 homens, a 3.200 metros, em uma cabine minúscula, sob um barulho ensurdecedor, com apenas um canivete suíço e um alicate de unha como ferramentas. O dilema era agonizante. Qual fio cortar? Havia 4 fios visíveis, fio A indo do C4 para o detonador principal. Cortar resultaria em explosão imediata se o circuito fosse fechado, o que era provável. Fio B indo do relógio para o detonador. Desativaria o temporizador, mas não o gatilho de mercúrio. Fio C conectado ao sensor barométrico. Cortar desativaria o sensor de altitude, mas poderia ser um fio de isca. Fio desconectado ao tubo de mercúrio, o mais perigoso de todos, pois o corte poderia induzir uma vibração fatal. Miller se apoiou em seu conhecimento de táticas soviéticas da época. A KGB adorava a humilhação do fracasso lento. O temporizador era a cereja do bolo. A bomba deveria explodir no ápice do voo, sem chance de erro. Portanto, o fio mais crucial seria aquele ligado à fonte de energia do relógio. Carter, a voz de Miller estava seca, mas firme. Você está vendo o fio que entra na caixa de plástico do relógio? Positivo? Capitão, é o fio B, está ligado diretamente à bateria do relógio, mas também toca no sensor de vibração AQDB. Quer que o relógio chegue ao fim? Querem que nós ouçamos o tempo se esgotar. Se cortarmos o fio B, o temporizador para... Se parar, perdemos a tensão. E se perdermos a tensão, talvez o mercúrio não complete o circuito. Era uma aposta. Uma aposta baseada em psicologia reversa soviética. A escolha e o silêncio à aeronave atingiu uma área de turbulência leve. A agulha do altímetro tremia no cockpit. Miller lutava com o manche, tentando compensar cada sopro de vento. Na cabine de carga, Carter suava. O tenente Hicks, com o alicate de unha emprestado de Sam Rivers, estava pronto para o corte. No 3, Hicks, disse Carter, a voz mal audível. No 3, lembre-se, seja rápido e limpo. Qualquer hesitação é o fim. O tic-tac estava mais rápido agora, quase um zumbido contínuo que perfurava os tímpanos. 1, 2, 3. Hicks moveu o alicate com uma velocidade espantosa. O fio B foi cortado. Por 1 milissegundo, a tripulação esperou o flash e o boom. O som dos motores continuava, mas o tic-tac menos aquele som agonizante que havia dominado a aeronave desapareceu por completo. O silêncio que se seguiu não foi a ausência de som do motor, mas o silêncio do pânico. O tempo parou para eles. Eles sobreviveram ao temporizador. Mas a bomba ainda estava ali, e os gatilhos de mercúrio e barômetro ainda estavam ativos, prontos para responder ao menor erro. O silêncio que se abateu sobre a cabine de carga após o corte do fio B não era de alívio, mas de uma profunda e tensa incerteza. O temporizador principal estava desativado, a arma psicológica da KGB estava silenciada. Mas a bomba ainda estava ali, e os dispositivos secundários de segurança soviéticos, o gatilho de altitude, pior, o detonador de mercúrio, permaneciam ativos. O artefato agora era um caixote cheio de explosivos voláteis, esperando o menor pretexto para se autodetonar. A questão da volatilidade e o risco extremo, o capitão Miller sabia que a aeronave não podia pousar com o C4 a bordo. O impacto da aterrissagem, por mais suave que fosse, criaria vibrações inevitáveis que poderiam facilmente fazer o mercúrio fechar o circuito. A única solução era se desfazer da bomba, eliminá-la em pleno voo, garantindo que a detonação ocorresse longe do C-47. O problema era a altitude. Lançar o caixote da cabine de carga significava espalhar a força do vento e a mudança de pressão externa. Um lançamento descontrolado poderia acionar o gatilho barométrico no momento em que a bomba saísse da proteção da fuselagem. A KGB havia se prevenido contra tudo. A equipe improvisou um plano de lançamento que beirava a insanidade metódica. O engenheiro Carter desmantelou pedaços de lona e cobertores de emergência, envolvendo o caixote com o máximo de acolchoamento possível. A ideia era criar um amortecedor que retardasse a exposição da bomba à pressão externa e minimizasse a vibração do impacto aerodinâmico durante os primeiros segundos da queda livre. Em seguida,
Eles prenderam uma longa corda de reboque, normalmente usada para cargas externas. Ao caixote e à estrutura interna do C-47, a corda serviria para guiar a queda inicial do artefato, garantindo que ele caísse diretamente e sem ricochetear na fuselagem do avião. A janela aberta e a despedida ao capitão Miller manteve a aeronave na altitude exata, ajustando a mistura de combustível para manter o motor na rotação mais suave possível. Ele instruiu Carter e Hicks a abrirem a porta de carga, procedimento que era proibido e extremamente perigoso em altitude. O vento da altitude invadiu a cabine, cortante e ensurdecedor. Carter e Hicks lutavam contra a força do ar, ajoelhados ao lado do caixote. Eles precisavam empurrá-lo para fora, mas controlando o movimento, sem jogá-lo. O risco era que, ao empurrar, gerassem a vibração final. Hicks fez a contagem. No momento em que Carter conseguiu empurrar o caixote lentamente para fora da rampa de carga, a corda de reboque manteve-o brevemente alinhado à fuselagem. A bomba desceu controladamente por alguns metros, estabilizada pelo peso da corda. Soltou a corda. O caixote se tornou um ponto preto, caindo a mais de 3.000 metros de altura sobre a vastidão da Alemanha. 1 segundo. 2 segundos. Então, um flash branco azulado irrompeu no céu abaixo da aeronave, seguido por um boom surdo que foi quase imperceptível para a tripulação devido ao barulho dos motores. O silêncio total que a tripulação desejava não veio, mas o som da explosão controlada era a mais doce melodia. A bomba havia detonado longe do C-47 e a tripulação havia ganhado. O pouso em Ramstein e o fim da missão, o capitão Miller pilotou o restante do voo com o motor em baixas rotações e com uma cautela paranoica. O pouso na base aérea de Ramstein foi o mais suave que ele já havia executado. A aeronave não foi recebida por uma celebração, mas por um bloqueio completo de agentes da inteligência e técnicos em explosivos. A tripulação foi imediatamente isolada e levada para debriefing. Agentes da comunicação intra-átria e dança queriam cada detalhe da bomba, a marca do relógio, o tipo de fita, a espessura dos fios. O desmantelamento da bomba em pleno voo por homens sem treinamento em desarme se tornou um estudo de caso sobre improvisação e coragem. O projeto molde da Koji foi desvendado. A deserção do agente Navá havia frustrado uma tentativa de sabotagem que poderia ter causado um grave incidente internacional e exposto fragilidades cruciais na segurança aérea americana. A KGB nunca mais usou exatamente o mesmo design de bomba. Conclusão: o preço da calma, o custo da missão foi alto para a tripulação. Eles não receberam medalhas de honra que pudessem ser penduradas em seus uniformes. O sigilo da missão impediu isso. Eles passaram semanas se recuperando da exaustão nervosa e da desidratação. O capitão Miller foi forçado a se aposentar 1 ano depois, alegando que nunca mais conseguiu ouvir o ruído de um motor de avião sem esperar o tic-tac. Mas o que eles fizeram naquele C-47, a 3.200 metros, no silêncio entre o barulho dos motores, foi um ato de heroísmo puro. Um ato de bravura não medido pela força, mas pela capacidade de manter a calma quando seu próprio relógio interno estava prestes a explodir. Almis, ou Semin, nunca foi totalmente divulgada, tornando-se uma lenda sussurrada nos círculos da inteligência. É um lembrete de que na guerra de nervos da Guerra Fria, a verdadeira arma de um soldado não era a munição, mas a disciplina. E a prova de que, mesmo nas missões mais desesperadoras, é possível rastejar de volta. E aí, gostaram demais essa história. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos para que eles também curtam essa e outras histórias de guerra. Clique também no sininho para ficar ligado sempre que houver vídeos novos. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.